Conta um Conto apresenta The Howard Phillips Lovecraft, O Horror de Downwish. Narração: Marcelo Fávaro. 1928. Górgonas e hidras e quimeras. Histórias terríveis sobre Seleno e as arpias, e talvez se reproduzam no imaginário da superstição, mas já existiam antes. Essas criaturas são transcrições, tipos. Os arquétipos estão em nós e são eternos. De que outra forma a narrativa daquilo que vigília, sabemos ser falso, seria capaz de nos causar temor? Será que concebemos um terror natural a partir desses objetos devido à capacidade que têm de nos causar danos físicos? De maneira alguma. Esses terrores são mais antigos. Encontram-se além do corpo, ou na ausência do corpo. Seriam os mesmos. Que o tipo de medo tratado aqui seja puramente espiritual, que ganhe força na medida em que se apresenta desprovido de um objeto na terra, que se predomine num período da nossa infância livre de pecado. Eis as dificuldades cuja solução pode nos facultar um possível entendimento da nossa condição antimundana e, enfim, um vislumbre nas sombras da pré-existência. Charles Lamb, da ópera Bruxas e Outros Temores Noturnos. Capítulo 1. Se ao passar a norte da região central de Massachusetts, um viajante toma o acesso errado na bifurcação da estrada de Aylesbury, logo depois de Dean's Corners, ele encontra um lugar solitário e muito curioso. A vegetação do solo fica mais alta e os muros de pedras ladeados por espinheiros amontoam-se cada vez mais perto dos sulcos da entrada poeirente e sinuosa. As árvores das várias faixas de floresta parecem grandes demais, e as ervas selvagens, arbustos e gramas atingem uma exuberância raramente vista nessas regiões habitadas. Ao mesmo tempo, os campos plantados parecem singularmente escassos e estéreis, e enquanto as casas ostentam um aspecto surpreendentemente uniforme de antiguidade, sordidez e dilapidação. Sem saber por quê, o viajante hesita em pedir informações às figuras retorcidas e solitárias, vislumbradas de vez em quando em soleiras decrépitas nas pradarias inclinadas e salpicadas de rochas. Essas figuras são a tal ponto silenciosas, a tal ponto furtivas, que o viajante sente-se diante de coisas proibidas, com as quais seria melhor não ter nenhum contato. E quando uma elevação na estrada descortina as montanhas acima dos profundos bosques, a inquietação do forasteiro aumenta. E os cumes são demasiado curvos e simétricos para transmitir uma sensação de conforto e naturalidade. E às vezes o céu delineia com particular vividez os círculos dos altos pilares de pedra que coroam a maioria deles. Vales e desfiladeiros de profundezas enigmáticas cruzam-se naquela direção, e as rústicas pontes de madeira parecem oferecer uma segurança duvidosa. Quando a estrada torna a descer, surgem trechos pantanosos que causam uma aversão instintiva e por vezes temores ao cair da noite, quando bacuraus invisíveis tagarelam e os vagalumes saem em uma profusão anormal para dançar ao ritmo estridente e obstinado dos sapos boi e coachantes.
A linha estreita e cintilante dos pontos mais altos do Miskatonic sugere os movimentos de uma serpente, à medida que se aproxima dos sopés das colinas abobadas em meio às quais se ergue. À medida que as colinas se aproximam, o viajante percebe mais as encostas verdejantes do que os cumes coroados pelas rochas. Essas encostas são tão escuras e tão íngremes que o forasteiro deseja que mantivessem ao longe. Mas não há outra estrada por onde escapar. Do outro lado de uma ponte coberta, encontra um pequeno vilarejo aninhado entre o rio e a encosta vertical da Round Mountain e percebe um amontoado de mansardas apodrecidas que indicam um período arquitetônico anterior ao de toda a região circunjacente. E não é nada reconfortante ver, ao chegar mais perto, que a maioria das casas encontra-se abandonada ou em ruínas, e que a igreja do Coruchel desabado abriga o único estabelecimento comercial decrépito do vilarejo. O túnel da ponte inspira o terror da incerteza, mas não há como evitá-lo. Ao chegar do outro lado, é difícil conter a impressão de um discreto odor maligno na rua do vilarejo, que parece resultar do mofo e da decadência de séculos. É sempre um alívio sair daquele lugar e seguir estrada fora, contornando os sopés das colinas e atravessando o terreno plano mais além, até retornar à estrada de Aylesbury. E depois, às vezes o viajante descobre que passou por Dunwich. Os forasteiros visitam Dunwich com a menor frequência possível. E desde uma certa estação de horror, toda a sinalização que apontava para o vilarejo foi retirada. O cenário, considerado segundo os ditames do cânone estético vulgar, é mais bonito do que o normal. Mesmo assim, não há influxo de artistas ou turistas na região. 2 séculos atrás, quando os boatos sobre o sangue das bruxas, rituais de adoração a Satanás e estranhas presenças na floresta eram levados a sério, em geral se ofereciam motivos para evitar o local. E na época sensata em que vivemos, desde o horror de Dunwich em 1928, foi silenciado por aqueles que tinham o bem-estar do vilarejo e do mundo no coração. As pessoas evitam-no sem saber ao certo o porquê. Talvez o motivo. Talvez, embora não possa causar efeito em forasteiros desinformados, seja que os nativos agora se encontram em um estado repulsivo de decadência, uma vez que seguiram pelo caminho do retrocesso comum em vários recantos da Nova Inglaterra, acabaram formando uma raça própria, com os estigmas bem definidos da degeneração mental e física provocada por casamentos consanguíneos. A inteligência média da população é pavorosamente baixa, e os anais da história cheiram a vícios em excesso e ao abafamento de assassinatos, incestos e atos de violência e perversidade quase inefáveis. A antiga aristocracia, representada pelas 2 ou 3 famílias blasonadas que chegaram de Salem em 1692, manteve-se um pouco acima do nível geral da decadência, embora muitas linhagens tenham afundado a tal ponto no meio do populacho, aquele populacho sórdido que certos nomes permanecem apenas como uma chave para revelar a origem da desgraça. Alguns dos Whatley e dos Bishop ainda mandam os filhos mais velhos para Harvard e para a Universidade do Miskatonic, embora esses filhos poucas vezes retornem às mansardas emboloradas sobre as quais nasceram como tantos outros ancestrais. Ninguém, nem mesmo as pessoas que conhecem os fatos pertinentes ao recente horror, sabem dizer ao certo qual é o problema com Dunwich.
embora antigas lendas versem sobre rituais profanos e conclaves de índios, acompanhados pela invocação de sombras proscritas nas grandes colinas abobadadas e por desvairadas preces orgiásticas respondidas por estalos e rumores vindos da terra. Em 1747, o reverendo Abijah Hoadley, recém-chegado à igreja congregacional em Dunwich Village, deu um sermão memorável sobre a proximidade de Satã e uma hoste de diabretes, no qual ele disse, abre aspas, devemos admitir que essas blasfêmias de um séquito de demônios infernais são assuntos de conhecimento demasiado comum para que sejam negadas, tendo as vozes abafadas de Azazel e Buzarrael, de Belzebu e Belial, sido ouvidas nos subterrâneos por mais de uma vintena de testemunhas vivas. Eu mesmo, pouco mais de 2 semanas atrás, flagrei o inconfundível discurso dos poderes do mal na colina atrás de minha casa, o qual se fez acompanhar de pancadas e rumores, gemidos e arranhões e sibilos e tais como não existem coisas nessa terra capazes de provocar, e que, de certo, vieram das grutas que somente a magia negra consegue descobrir, e somente o demônio destranca. Fecha aspas. O Sr. Hoadley desapareceu logo depois de dar esse sermão, mas o texto, impresso em Springfield, chegou até nós. Barulhos nas colinas ainda são relatados ano após ano, e permanecem como um enigma para os geólogos e fisiógrafos. Outras tradições fazem menção a odores fétidos próximo aos pilares de pedra que coroam as colinas e as presenças aéreas que podem ser ouvidas a certas horas em determinados pontos do fundo dos enormes vales, enquanto ainda outras tentam explicar o canteiro do diabo, uma encosta estéril e maldita, onde nenhuma árvore, arbusto ou grama cresce. E além do mais, os nativos têm um medo mortal dos numerosos bacuraus que erguem a voz nas noites quentes. Alguns juram que os pássaros são psicopombos à espera da alma dos moribundos, e que emitem os gritos horripilantes em uníssono com os estertores dos que agonizam. Se capturam a alma ao sair do corpo, no mesmo instante alçam voo, pipilando risadas demoníacas, mas se fracassam, aos poucos sucumbem ao silêncio decepcionado. Essas histórias, é claro, parecem obsoletas e ridículas porque remontam a épocas demasiado antigas. A bem dizer, Dunwich é um lugar ridicularmente antigo, muito mais antigo do que qualquer outra comunidade em um raio de 50 quilômetros. Ao sul do vilarejo ainda se podem ver as paredes do porão e a chaminé da antiga casa dos Bishop, construída antes de 1700, enquanto as ruínas do moinho da queda d'água, construído em 1806, o espécime arquitetônico mais moderno que se pode encontrar. E a indústria não prosperou por aqui. O impulso industrial do século XIX mostrou-se passageiro. Mais velhos do que todo o restante são os enormes círculos de pedra rústica no alto das colinas. Mas estes, em geral, são atribuídos aos índios e não aos colonos. Depósitos de crânios e ossadas descobertos nesses círculos e ao redor da grande rocha retangular na Sentinel Hill reforçam a crença popular de que esses lugares foram outrora cemitérios dos Pocumtuck, ainda que muitos etnólogos, rejeitando a improbabilidade absurda dessa teoria, continuem associando os restos mortais a pessoas de origem caucasiana. Capítulo 2. Foi no vilarejo de Dunwich que uma casa rural particularmente desabitada, construída junto a uma encosta a 6 quilômetros do vilarejo e a 2,5 quilômetros de qualquer outra residência,
que Wilbur Whatley nasceu às 5 horas da manhã de um domingo, 2 de fevereiro de 1913. A data era lembrada porque era a Candelária, uma celebração que as pessoas de Dunwich curiosamente chamam por outro nome. E porque os rumores haviam soado nas colinas e os cachorros tinham latido sem parar no campo durante toda a noite anterior. Menos digno de nota era o fato de que a mãe era uma das Whatley decadentes, uma mulher de 35 anos, albina, com leves deformações e desprovida de qualquer encanto, que vivia com o pai idoso e meio ensandecido, a respeito de quem as mais terríveis histórias de bruxaria haviam sido sussurradas na época da juventude. Lavínia Whatley não tinha nenhum esposo conhecido, mas como era costume na região, não fez nenhuma tentativa de abandonar a criança. E quanto à linhagem paterna, as pessoas do campo podiam especular, e de fato especularam à vontade. Muito pelo contrário, parecia nutrir um estranho orgulho em relação ao menino de tez escura e com feições de bode, que contrastava com o albinismo enfermiço e os olhos rosados da mãe, que balbuciava estranhas profecias sobre os raros poderes e o espantoso futuro do menino. Lavínia tinha uma certa predisposição a balbuciar essas coisas, pois era uma criatura solitária, dada a andar em meio a tempestades elétricas nas colinas e a ler os grandes livros mal cheirosos que o pai herdara após 2 séculos da família Whatley e que se deterioravam muito depressa por conta da idade das traças. Nunca tinha frequentado a escola, mas conhecia inúmeros fragmentos desconexos de sabedoria antiga que o velho Whatley lhe havia ensinado. A propriedade remota sempre fora temida por causa do suposto envolvimento do velho Whatley com magia negra. E a morte inexplicável e violenta da senhora Whatley, quando Lavínia tinha 12 anos, não contribuiu em nada para a popularidade do lugar. Isolada em meio a estranhas influências, Lavínia entregava-se a devaneios elaborados e grandiosos e a ocupações um tanto singulares. O lazer não era muito prejudicado pelos afazeres domésticos, em uma casa onde todos os critérios de ordem e de limpeza haviam desaparecido há muito tempo. Houve um grito horrendo que ecoou mais alto do que os rumores das colinas e os latidos dos cães na noite em que Wilbur veio ao mundo. Mas nenhum médico e nenhuma parteira assistiu o nascimento. Os vizinhos receberam a primeira notícia sobre o garoto 1 semana depois, quando o velho Whatley conduziu o trenó pela neve até Dunwich Village e fez um discurso incoerente para um grupo de desocupados no armazém de secos e molhados de Osborne. Parecia haver uma mudança nos modos do velho, um elemento extra de furtividade no intelecto confuso, que sutilmente o havia transformado de objeto a sujeito do medo. Embora não fosse o tipo de pessoa que se preocupa com ocorrências familiares comuns, apesar de tudo, demonstrou uma ponta de orgulho, e mais tarde percebida na filha, e o que disse sobre a paternidade do menino ainda era lembrado pelos ouvintes muitos anos mais tarde. Pouco me importa o que as pessoas dizem. Se o menino da Lavínia fosse parecido com o pai, ele seria bem diferente do que vocês imaginam. Não acho que as únicas pessoas que existem são as pessoas daqui. A Lavínia leu e viu coisas que a maioria de vocês só conhece de ouvir falar. E na minha opinião, o esposo dela é um marido tão bom como qualquer outro que se possa arranjar aqui pelas bandas de Aylesbury. E se vocês conhecessem a colina tão bem quanto eu, saberiam que nenhum casamento na igreja sairia melhor do que o dela, viu? Escute bem o que eu vou dizer. Um dia vocês ainda vão ouvir o filho da Lavínia gritar o nome do pai no alto da Sentinel Hill. As únicas pessoas que viram Wilbur durante o primeiro mês de vida foram
o velho Zechariah Whatley, um dos Whatley ainda íntegros, e Mamie Bishop, a esposa de Earl Sawyer. A visita de Mamie deveu-se à curiosidade. Histórias que contou mais tarde fizeram justiça ao que viu. Mas Zechariah apareceu para entregar uma parelha de vacas Alderney que o velho Whatley havia comprado de Curtis, o seu filho. Esse acontecimento marcou o início da aquisição de cabeças de gado pela pequena família de Wilbur, que acabou em 1928, quando o horror de Dunwich apareceu e desapareceu. Mas em nenhum momento o deplorável estábulo dos Whatley apareceu abrigar um rebanho numeroso. Houve uma época em que a curiosidade levou certas pessoas a se esgueirar até a propriedade, para contar o rebanho que pastava na encosta íngreme junto da velha casa, mas nunca se viam mais do que 10 ou 12 animais anêmicos e de aspecto enxangue. Sem dúvida, algum malogro, talvez causado pelo pasto insalubre ou por fungos e tábuas apodrecidas no estábulo imundo, era o causador da grande mortandade entre os animais dos Whatley. Estranhas feridas e machucados que sugeriam o aspecto de incisões pareciam afligir o gado. E em uma ou duas ocasiões durante os primeiros meses, certos viajantes imaginaram ter visto feridas similares na garganta do velho grisalho e barbado e da albina vulgar do cabelo ondulado. Na primavera, após o nascimento de Wilbur, Lavínia retomou os passeios habituais pelas colinas, carregando nos braços desproporcionados o menino de textura. O interesse público pelos Whatley diminuiu depois que a maioria dos habitantes viu o bebê, e ninguém se preocupou em comentar o desenvolvimento assombroso que o recém-nascido parecia exibir a cada dia. O crescimento de Wilbur era de fato espantoso. 3 meses depois de nascer, o menino tinha o tamanho e a força muscular poucas vezes observáveis em crianças com menos de 1 ano de idade. Os movimentos e até mesmo os sons vocais evidenciavam um controle e uma deliberação muito singulares em uma criança tão pequena. E ninguém se surpreendeu quando, aos 7 meses, ele começou a andar, caminhando ali sozinho, com os pequenos tropeções que, ao passar de mais um mês, ele eliminou por completo. Foi um pouco mais tarde, no Dia das Bruxas, que um grande clarão foi visto à meia-noite no alto da Sentinel Hill, onde a velha pedra retangular ergue-se em meio a um túmulo de ossos antigos. Houve um rebuliço considerável quando Silas Bishop, dos Bishop íntegros, mencionou ter visto o garoto subir a colina, correndo à frente da mãe, cerca de 1 hora antes que o clarão fosse percebido. Silas estava lançando uma novilha fugida, mas quase esqueceu da missão quando teve um vislumbre fugaz daquelas 2 figuras à tênue luz da lanterna. Corriam quase sem fazer barulho em meio aos arbustos, e o observador atônito teve a impressão de que estavam completamente nus. Mais tarde, demonstrou incerteza em relação ao garoto, que talvez estivesse usando uma espécie de cinto com franjas e um par de calças ou calções. Wilbur nunca mais foi visto enquanto vivo e consciente, sem estar usando trajes abotoados completos, cujo desalinho, ou o princípio de desalinho, sempre parecia enchê-lo de raiva e apreensão. O contraste com a penúria da mãe e do avô foi notado com certa estranheza, até que o horror de 28 sugerisse razões bastante convincentes para esse comportamento. Segundo os boatos de janeiro seguinte, o fedelho de Lavínia havia começado a falar com idade de apenas 11 meses. A fala do garoto chamava atenção não apenas por apresentar diferenças consideráveis em relação ao sotaque típico do vilarejo, mas também porque apresentava um grau de articulação que seria um motivo de orgulho para muitas crianças de 3 ou 4 anos. O garoto não era muito prolixo, mas ao falar dava a impressão de
refletir um elemento totalmente estranho a Dunwich e aos habitantes da região. Essa estranheza não estava no que costumava dizer, nem nas expressões que usava, mas parecia estar vagamente relacionada à entonação ou aos órgãos internos que produziam os sons falados. O aspecto facial era também notável pela maturidade, pois, embora tivesse herdado o queixo quase inexistente da mãe e do avô, o nariz firme e bem talhado de Wilbur unia-se à expressão dos olhos grandes e escuros, quase latinos, para conferir-lhe um certo ar de maturidade e de inteligência quase sobrenatural. Apesar da aparência brilhante, no entanto, ele era feio ao extremo. Havia algo que sugeria nele um bode, ou algum outro animal de face muito grossa, na pele amarela, de polos dilatados, no grosso cabelo ondulado e nas estranhas orelhas alongadas. Logo passou a sofrer uma rejeição ainda mais forte do que a da mãe e do avô, e todas as conjecturas a respeito do garoto eram temperadas com alusões aos feitiços lançados outrora pelo velho Watley, e a vez em que as colinas estremeceram quando gritou o pavoroso nome Yok Sotala, no interior de um círculo de pedras, com um grande livro aberto nos braços. Os cães detestavam o garoto, que assim se via obrigado a tomar várias medidas defensivas contra essas ruidosas ameaças. Capítulo 3. Nesse meio tempo, o velho Watley continuou a comprar reses sem aumentar o rebanho de qualquer maneira perceptível. Também começou a cortar lenha para reparar as partes não utilizadas da casa. Uma construção espaçosa, com um telhado de 2 águas e os fundos escavados diretamente na encosta rochosa, cujos 3 aposentos térreos, menos arruinados, sempre tinham sido suficientes para si e para a filha. O velho devia ter reservas prodigiosas de energia para executar todo aquele trabalho pesado. E embora às vezes ainda balbuciasse frases desconexas, os trabalhos de carpintaria evidenciaram uma capacidade indubitável de fazer cálculos precisos. E começou assim que Wilbur nasceu, quando um dos inúmeros armazéns de ferramentas foi organizado, revestido com ripas de madeira e equipado com uma nova e robusta fechadura. Durante a reforma do andar superior, o talento do velho Wilbur como artesão não esmoreceu. Os indícios de demência manifestaram-se apenas quando pregou tábuas em todas as janelas da área reocupada. Embora muitos achassem que já era loucura o bastante promover a reocupação, menos explicável ainda foi a construção de um novo cômodo no térreo para o neto, um cômodo visto por muitos visitantes, embora ninguém jamais fosse recebido no andar superior pregado com tábuas. E a alcova teve as paredes recobertas por estantes altas e robustas, ao longo das quais o velho aos poucos começou a dispor de maneira organizada todos os antigos livros e fragmentos de livros apodrecidos que na época da própria juventude haviam ficado dispostos em pilhas negligenciadas nos cantos dos aposentos variados. Eu usei alguns, disse, enquanto tentava consertar uma página arrancada escrita em letras góticas com uma cola preparada no fogão da cozinha. Mas o menino com certeza há de fazer um uso bem melhor. Ele deve se familiarizar com esses livros o mais depressa possível, porque essa vai ser a única educação que ele vai receber. Quando Wilbur tinha 1 ano e 7 meses, em setembro de 1914, o tamanho e a evolução do garoto eram quase alarmantes. Tinha a altura de uma criança de 4 anos, falava com fluência e exibia uma inteligência nada menos do que espantosa. Corria solto pelos campos e colinas e acompanhava todas as andanças da mãe. E em casa examinava atentamente as estranhas figuras e os mapas dos livros do avô, enquanto o velho Watley
instruía e catequizava durante longas tardes silenciosas. Nesse ponto, a reforma da casa estava concluída, e as pessoas que a viram perguntaram-se por que uma das janelas superiores tinha sido transformada em uma sólida porta de tábuas. Era uma janela dos fundos em pena que dava para o leste, perto da colina, e ninguém conseguia imaginar por que uma rampa de madeira fora construída desde o chão até lá. Quando a reforma estava prestes a ser concluída, as pessoas notaram que o armazém de ferramentas, trancado e totalmente revestido por ripas de madeira desde o nascimento de Wilbur, tinha sido abandonado mais uma vez. A porta abriu-se sem que ninguém percebesse, e ao entrar no armazém certa vez durante uma visita relativa à venda do gado para o velho Watley, Earl Sawyer ficou impressionado com o singular odor que encontrou. Segundo disse, um fedor mais intenso do que qualquer outro cheiro que tivesse sentido ao longo de toda a sua vida, à exceção do fedor que pairava sobre os círculos indígenas no alto das colinas e que não poderia vir de qualquer coisa salubre nesse mundo. Mesmo assim, as casas e os galpões de Dulwich nunca ganharam fama por conta do asseio olfatório. Nos meses seguintes não houve nenhum evento visível, mas todos juravam que os misteriosos barulhos das colinas aos poucos ficaram mais audíveis. E na noite de Walpurgis de 1915, tremores foram sentidos. E até mesmo em Aylesbury. O Dia das Bruxas subsequente trouxe um rumor subterrâneo, acompanhado por estranhas irrupções de chamas. Bruxaria dos Watley, no pico da Sentinel Hill. Wilbur crescia de maneira assombrosa, e aos 4 anos parecia um rapaz. Era um leitor ávido, mas falava ainda menos do que antes. Uma taciturnidade permanente o absorvia. E pela primeira vez as pessoas começaram a falar sobre o olhar de maldade cada vez mais evidente naquela expressão de bode. E às vezes Wilbur balbuciava em um jargão desconhecido e entoava ritmos bizarros que enregelavam o ouvinte com uma sensação de terror inexplicável. A aversão demonstrada pelos cães tornou-se um fenômeno de conhecimento público, e o garoto era obrigado a andar sempre armado com uma pistola para garantir a sua própria segurança no campo. O uso ocasional da arma pouco serviu para aumentar sua popularidade entre os proprietários dos guardiões caninos. Os poucos visitantes em geral encontravam Lavínia sozinha no térreo, enquanto estranhos gritos e passadas soavam do segundo andar pregado com tábuas. Ela negava-se a revelar que o pai e o garoto faziam lá em cima, mas certa vez empalideceu e demonstrou um medo fora do comum quando um vendedor de peixe itinerante tentou abrir a porta trancada que dava para os degraus em uma brincadeira. O vendedor contou para os desocupados da loja de Dunwich Village que imaginou ter ouvido os cascos de um cavalo no andar de cima. Os desocupados refletiram sobre a porta e a rampa e o gado que desaparecia com tamanha celeridade. E logo estremeceram ao lembrar as histórias sobre a juventude do velho Watley e das estranhas coisas invocadas da terra, quando um novilho é sacrificado no momento oportuno a certas divindades pagãs. As pessoas notaram que os cachorros haviam passado a temer e a odiar toda a propriedade dos Watley, com o mesmo temor e o mesmo ódio que demonstravam em relação ao jovem Wilbur. Em 1917 veio a guerra, e Sawyer Watley, proprietário de terras e presidente da junta de recrutamento local, teve bastante trabalho para encontrar uma cota de jovens de Dunwich em condições de serem mandados sequer para um campo de treinamento. O governo, alarmado por esses sinais de decadência regional generalizada, mandou vários oficiais e médicos para investigar a situação. E o resultado foi um estudo que muitos leitores de jornais da Nova Inglaterra ainda devem recordar.
A publicidade que acompanhou essas investigações despertou a atenção dos repórteres para Whatley e levou o Boston Globe e o Hurricane Advertiser a imprimir reportagens de domingo sobre a precocidade do jovem Wilbur, a magia negra do velho Whatley, as estantes de livros estranhos, o segundo andar fechado da antiga casa rural e a estranheza de toda a região e os barulhos das colinas. Wilbur tinha 4 anos, 4 anos e meio na época, mas parecia um rapaz de 15. Tinha os lábios e o rosto cobertos por uma penugem grossa e escura e havia começado a mudar sua voz. Earl Sawyer foi à residência dos Whatley com 2 grupos de repórteres e operadores de câmera e chamou a atenção de todos para o estranho fedor que parecia emanar dos cômodos fechados no andar de cima. E segundo disse, era exatamente o mesmo cheiro que tinha sentido no armazém de ferramentas abandonado após a reforma da casa. E também como os discretos odores que, por vezes, imaginava captar próximos aos círculos de pedras nas montanhas. Os habitantes de Dunwich leram essas histórias quando elas saíram nos jornais e sorriram ao constatar os equívocos patentes. Ninguém entendeu por que os autores haviam chamado tanta atenção para o fato de que o velho Whatley sempre pagava pelo gado com moedas de ouro antigas ao extremo. Os Whatley receberam os visitantes com um evidente desgosto, mas não se atreveram a atrair mais publicidade, ainda se recusando a falar ou resistindo com violência. Fim da parte 3.